André Ferrari mandou R$ 5. Muito obrigado, André. Doutora, como estender o visto de turista se matriculando em algo lá? É muito custoso? É melhor fazer tudo antes de ir ou tentar lá? O que recomenda? Então, aqui quer saber como faz a extensão do visto de turista e muitas perguntas. Mas assim, o visto é uma coisa, é bom falar isso. O visto é uma coisa e o status, que é a permanência, é outra. Então, o visto em si, você não consegue renovar ela aqui dentro dos Estados Unidos, mas você consegue fazer uma extensão da sua permanência. Então, você recebeu 6 meses, mas você quer ficar 12. Então, você vai fazer uma extensão do seu visto de turista aqui dentro. Daí você não tem que se matricular em nada, você vai ter que provar que você realmente estava turistando, fotos, algum ingresso para algum evento, algum parque, alguma coisa turística. Você vai ter que provar que você tem a condição financeira de continuar aqui, contas bancárias ou de algum sponsor. Você vai ter que provar que você tem algum vínculo com o Brasil ainda, seja casa, carro, aluguel, conta bancária, alguma coisa que prova que você não vai abandonar seu lar. Então, tem uma série de perguntas que a gente tem que provar os requerimentos com evidências. Então, matriculando não, mas muitas evidências sim. É custoso? Então, tem uma taxa de $370 e daí 85 da biometria, tá? Então, o total é $455 só da taxa da imigração. E daí cada advogado vai ter o seu valor. Mas eu acho que eu posso falar que a média é $1.000, Roger, né? Pode ser mais em Califórnia, pode ser menos em outro estado, mas a média para uma extensão para uma pessoa vai ser $1.000. E lembrando que se tiver dependentes, o valor vai subir, né, doutora? Vai subindo. Uma pergunta, doutora. As pessoas falam muito sobre extensão de visto e às vezes eu percebo que elas, na maioria dos casos, não entendem muito o conceito, né? Uma vez que a pessoa está estendendo o visto de turismo e negócio aqui dentro dos Estados Unidos, o que subentende que ela quer fazer, doutora? Então, quando você faz uma extensão do visto de turista, normalmente é porque você não conseguiu cumprir o que estava no seu itinerary, né? Você fez um roteiro de viagens. Daí veio aqui e falou, nossa, Califórnia é muito grande. Eu achava que eu ia ficar, sei lá, um mês em Califórnia. Só que tem muita coisa para fazer. Então, acabei ficando 2 meses em Califórnia. Daí, em vez de eu ir só para Las Vegas, quando eu estava lá, me falaram que Utah e Colorado é muito bacana. Daí, você vai estendendo o tempo. Daí, tem pessoas que falam, eu não consegui fazer tudo aquilo que eu queria fazer. Daí, eu vou fazer uma extensão. Agora, muitas pessoas querem saber quantas vezes eu posso estender. Bom, vamos combinar. Tem pessoas que falam, eu estendi 3 vezes, deu tudo certo. Sim, mas isso não é o normal. Você é o caso, vamos falar, não excepcional, mas é um caso que já está em alto risco. Porque você recebeu 6 na entrada, você fez mais uma extensão, ficou 1 ano, né? Então, 1 ano aqui, você já está morando aqui, né? Você já tem residência, tipo, uma coisa que está alugando, algum apartamento, algum quarto, né? Então, é complicado. Agora, quando a pessoa faz uma mudança para estudante, é bem diferente, é bem mais seguro. Porque a lei exige que você mantenha seu status atual, turista, até o estudante seja aprovado. Então, como a gente sabe que o estudante pode demorar 6 meses, 9 meses, 1 ano, dependendo do estado que você mora, você vai fazer mais de uma extensão no status de turista. Então, daí seria muito raro você ver alguém sendo negado, tipo, estou na terceira extensão de turismo, mas tem o F1 pendente? Sim. Quando eu fiz a segunda extensão, joguei já meu F1 junto. Ok, então eles vão entender que você está exigindo conforme a lei exige, né? Eu sempre falo isso para meus colegas, né? Eu falo assim, olha, se a sua intenção não é voltar, você pretende ficar aqui um longo período de tempo, eu acho que às vezes é mais inteligente você fazer uma mudança de status, se você pretende estudar inglês nos Estados Unidos, do que você fazer uma extensão de visto e não saber argumentar. E é importante também ter as provas do que fez enquanto turista, né, doutora? Porque eles vão Concordo. pedir isso também. Muito Sim. complicado. Mas é por isso que eu falo, cada caso é um caso, agenda uma consulta, fala com alguém que conhece a lei, advogado de imigração, e explica suas circunstâncias e já fala a verdade do que você quer. Porque às vezes você fica jogando e fazendo uma extensão porque você não fala, mas eu quero estudar, mas eu não sei se eu vou conseguir. Às vezes tudo é strategy, né? Criar uma estratégia de como que você vai lograr o que você realmente quer.
Vamos para a próxima pergunta aqui, superchat também é do Fernando Royer, mandou R$ 10, muito obrigado, Fernando. No caso de ajustamento de status, após os 90 dias, a pessoa fica com o status pendente? Devido à demora para a resposta, o prazo de 6 meses expira, ok? Em caso de ser negado, é verdade que você tem o visto cancelado? Tá. Então, vamos explicar um pouquinho para as pessoas, né? Então, essa pessoa aparentemente está entrando com visto de turista e depois, através de alguma petição, ele vai fazer um caso de ajustamento. Provavelmente um casamento, vamos pensar, porque é a coisa mais comum que a gente vê. Daí ele fala, após 90 dias, por quê? Porque quando você entra e faz qualquer mudança, nos primeiros 90 dias, isso vai levantar um suspeito de fraude, tá? Então, se a pessoa fez uma troca, o caso fica pendente, sim. É um bom termo, é um termo que eu gosto de usar, porque está pendente lá com a imigração. Ele vai receber os receipt notice, que são um papelzinho da imigração, que tem o seu número de protocolo, e você tem o direito de ficar aqui dentro esperando o seu caso, tá? Então, nesse período, expirou 6 meses, mas você não está ilegal, né? Você está com caso de status pendente. Tanto que provavelmente em 6 meses é a média, você vai receber o work permit, né? Então, se você tivesse ilegal, eles não iam, né, permitir isso, porque você deu entrada enquanto o seu status estava válido, e dependendo da petição que você está fazendo, é provavelmente 6 meses para um work permit. Segunda parte, em caso de ser negado, tá? Ele fez a aplicação para um green card e foi negado por X motivo. O visto vai ser cancelado? Então, assim, isso é uma pergunta complexa, porque tem pessoas que falam, o consulado, ele cancela automaticamente para quem ficou ilegal. Tá, mas ele não foi ilegal. Ele ficou esperando o status dele. Agora, tem pessoas que falam, meu visto estava já quase para vencer. Tá? Eu tive que ir no consulado do Brasil, daí eles vão ver o quê? Que você fez um processo de green card quando você já estava aqui e que foi negado. Eles podem cancelar o seu visto, poder cancelar, se eles tiverem motivo, eles podem. Mas automaticamente cancelado, eu não concordo com isso. Porque eu tenho pessoas que foram negados e já saíram, voltaram de novo, então não, automaticamente não. André Ferrari, ele mandou R$ 5, muito obrigado, André. Show, doutora. Minha dúvida era como morar aí nos Estados Unidos. Devo ir como turista e procurar advogado aí para mudar o status? O povo daqui dos Estados Unidos desanima muito, diz que é difícil e caro. Sim, eu concordo com as pessoas que estão aqui, né? Porque não é tão fácil como algumas pessoas querem pintar, que é fácil chegar, acha emprego, né? Trabalha sem status, daí vai criando uma vida. Na verdade, tudo isso é assim, meio que falsas expectativas, né? O correto, André, seria você conversar com o advogado e achar um caminho para você vir legalmente já. Porque o que muitas pessoas não sabem, André, é que estudante, em certas circunstâncias, pode trabalhar. Então, se você falar, eu não falo inglês, eu já vou falar, legal, então você pode vir como estudante e trilhar um caminho para fazer depois um programa de business, de administração, pegar um CPT ou PT e depois vai trilhando um caminho para morar legalmente e trabalhar. Pedro Galhardo. Roger, doutora, parabéns pela live. A dúvida é o seguinte: posso viajar para os Estados Unidos com um I-539, extensão do visto, ainda pendente na imigração? Faz um ano e ainda pendente. Faz 6 meses que saí dos Estados Unidos. Essa pergunta, assim, é tão ridículo que imigração tem uma extensão pendente por um ano, né? Mas aconteceu com muitas pessoas isso durante a quarentena, devido a esse backlog que eles chamam, essa fila de casos que eles não conseguiram revisar todas. Então, assim, eu conheço pessoas que entraram a semana passada na mesma situação que ele. Fizeram quarentena e entraram. E tá pendente ainda, né? Não tem. O que é estranho é o seguinte, Roger. Quando você faz uma extensão e tá pendente e você sai dos Estados Unidos, por a lei escrito na estatuta, automaticamente é anulado esse processo. Porque como você pode fazer uma extensão de um visto, de um status, se você não está mais aqui, né? Só que a gente sabe que tem muitas pessoas que são aprovados ou negados logo, assim, bem depois que eles saem. Só que lembra,
se você é chamado para a salinha, você vai ter que se explicar, né? Então, às vezes, é uma situação delicada, porque daí eles vão ver, ah, tá, na outra vez que você entrou, você fez uma extensão. Deve estar querendo fazer a mesma coisa. Mas eu acho que cada caso é um caso, porque ele falou, ele faz 6 meses que ele saiu. Então, veja bem, quando ele entrou, ele recebeu 6 meses. Provavelmente era bem pleno quarentena, quando ele pediu mais 6, né? Porque esse total seria de 1 ano e meio já. Então, provavelmente, ele tem um bom argumento de falar assim: eu entrei por 6, tá aqui, talvez meu voo foi cancelado, talvez eu estava com medo porque eu tô de alto risco, sei lá, várias questões, não consegui viajar, estava esperando tudo abrir para ver se eu conseguia viajar. Então, eu pedi mais 6 meses, só que eu não obteve resposta e eu saí antes dos 6 meses expirar, né? Então, teoricamente, ele não ficou ilegal. Ele estava com status pendente de uma extensão, não recebeu e está lá ainda parado. E é até importante falar, né, doutora, que visto não é garantia de entrada, né? E toda entrada aqui nos Estados Unidos vai ser questionado o que ele fez, às vezes, na Sim. vinda anterior, né? E uma vez que ele optou por ficar aqui 6 meses, a gente já viu casos de pessoas que vêm, fica 6 meses, às vezes não consegue argumentar o que fez nos 6 meses, uma vez que na entrada falou que ia ficar, sei lá, 15 dias, e aí pode ser deportado ali, então tem que tomar cuidado, Sim, né? concordo. Eu concordo que é sempre bom você se preparar para você ir na salinha, né? E saber que eles têm direito de pegar seu celular, conectar no computador, rastrear seu celular inteiro, ver se tem palavras-chave, porque eles têm dados de palavras lá, work, nanny, driver, um monte de coisa, vão rastreando o seu celular, daí eles vêm com a pressão, né? Que não entender. Agora, tem pessoas que não tem nada a esconder e falam, sim, eu vim, eu fiquei mais dos 15, porque a gente estava entrando em quarentena, não consegui fazer tudo o que eu quis fazer, aqui estão as fotos que eu viajei, eu tenho trabalho no Brasil, eu tenho dinheiro suficiente para viajar, e eu vou viajar novamente. Daí eles falam tranquilamente, né, com confiança, e essas pessoas acabam tendo menos problemas para entrar. Agora, a pessoa que está lá, que está nervoso, que começa, sabe, a gaguejar, nervous, I don't know what to say, não tem evidências, essas pessoas acabam sofrendo um pouco lá dentro. Eu sei de uma pessoa, doutora, que ela falou que ajudou alguém. Aí o agente perguntou: ah, você ajudou? Mas você recebeu dinheiro por isso? Sim, deportado 5 anos. Sim, E muita gente não está preparado para uma entrevista coercitiva, né? Com a pessoa sim, falando: olha, nós vamos prender a sua família. sim. Lógico, você tem que dizer a verdade, então eu acho que você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer ao vir aqui para os Estados Unidos. Nós não estamos aqui orientando que você minta de maneira alguma, mas Não. assim, se você vem com visto de turismo, faça turismo. Se é estudante, faça estudo. Se é visto de trabalho para trabalhar legalmente, venha trabalhar legalmente, beleza? Vamos para o próximo superchat aqui, é do Jorge Carvalho, ele mandou R$ 5, muito obrigado, Jorge. Gostaria de saber dos riscos judiciais, entre aspas, a chance de ir para a cadeia e o tempo de pena por trabalhar ilegalmente em aplicativos. Ou só é feito a deportação? Thanks. Então, é aqueles famosos trabalhos, né, doutora, que às vezes a pessoa não tem a documentação, às vezes está trabalhando com uma conta com dados de outra pessoa, ele quer saber se existe um risco dele ser preso por isso, né, quais os tempos de pena. Eu sei que a doutora não é criminalista, mas se a senhora souber, e Sim. se leva a deportação ou não. Eu acho que talvez ele deve ter visto uma reportagem que foi uma rede de pessoas que acredito que todos eram brasileiros e eles foram presos, né? Estão presos por o FBI porque eles estavam criando contas com dados de outras pessoas. Então, nessa circunstância, é crime federal, né? Que estava acontecendo nacionalmente, né? Em mais de um estado e roubando ou usando dados sem a permissão de outra pessoa e criando contas e vendendo. Então, a pessoa que está trabalhando dessa forma, fazendo essa coisa, sim, pode ir preso e depois ser deportado. E a pessoa que trabalhou assim, inocente, que não sabia, porque tem pessoas que me ligaram falando, eu nem sabia que existia. As pessoas me falaram que alugavam contas, e eu não entendia como alugavam contas, eu não entendia o que eles estavam fazendo, né? Aí, assim, você trabalhou ilegal, né? Mas
É raro você ir preso. Eu desconheço alguém preso por trabalhar ilegalmente. O que eu já vejo constantemente são pessoas me ligando, fazendo consulta, querendo saber o que eles podem fazer, porque entraram, foram para a salinha e falaram que trabalharam ilegalmente em alguma visita anterior. Eles são expedited removal, uma deportação rápida do aeroporto. Então você nem entra, você não vai em frente do juiz, você é deportado imediatamente. Então é possível? É possível. A doutora sabe mais ou menos, né, quanto tempo uma pessoa pode pegar, assim, de prisão por falsidade ideológica, uso de documentação de outras pessoas, só para a galera saber como foi Eu não perguntado? sei, porque é uma coisa mais criminal. O que eu sei é que é o expedited removal, as pessoas que são deportadas do aeroporto costumam pegar 5 anos de pena, né? Ser deportado do aeroporto. E daí sim, existe um perdão que você pode fazer, que assim, gente, não é fácil, né? É extremamente difícil ser aprovado um perdão, mas claro, cada caso é um caso, mas o normal é 5 anos. Agora, crimes federais, né? Um felony assim, eu não faço criminal, então eu não sei te falar, eu não gostaria de responder. Bom, doutora, para a gente finalizar aqui a nossa live respondendo perguntas, a senhora gostaria de passar alguma mensagem de esperança, uma mensagem de motivação, que a gente sempre passa uma mensagem no final das lives? Sim, eu tô com assim, uma experiência muito positiva depois que eu vi esse blueprint, que é os planos do Biden, né, que estavam conversando sobre isso a semana inteira, New York Times e várias redes sociais, falando que eles querem modificar, agilizar os processos. Então, isso me passa uma esperança. Então, eu sempre falo para vocês aqui, né, que o dia da manhã pode ser melhor do que hoje. Então, se você está enfrentando alguma batalha aí, alguma coisa que não está facilitando sua vida, seu sonho americano, pensa positivo, porque quando você começa a pensar negativo, você não vai conseguir fazer os deveres, né? Porque você fica só pensando aí nas coisas negativas, não tá dando certo, não tô conseguindo. Em vez de pensar nisso, pensa assim: amanhã pode ser melhor, amanhã vai ser melhor. Eu vou fazer alguma coisa hoje para demonstrar gratidão que eu já estou aqui. Tem um monte de gente fora que não consegue vir. Então, pensa, eu vou ter gratidão. E para as pessoas que estão fora, que não conseguem entrar, pensa assim, eu tenho a oportunidade de me organizar. Um monte de gente está lá, mas não está organizado. Então, cada situação, ele é muito assim, individual, não se compara com o outro, para com isso. Meu vizinho pegou um green card em uma semana, em um mês. Para com isso, para de comparação. Comparação, ele não te motiva, né? Ele acaba com essa motivação. Então, faz os seus planos e coloca as sementes cada dia, que lá no final você vai ter uma expectativa que tudo vai melhorar. Vai melhorar sim, se você está plantando sementes. Se você não está plantando nada, você não vai ter o que colher na frente. Então, não se compara com o outro, leva a vida mais leve. Aproveita o dia, veja as coisas simples. Eu moro num paraíso, estou na Flórida, tá sol, tá fácil todo dia? Não tá, gente. Mas vamos focar nas coisas positivas, porque a vida é muito curta. Então aproveita aí seu dia, aproveita a sua semana, que seja cheia de bênçãos para cada um de vocês. A gente está aqui, qualquer dúvida é só entrar em contato. Se ficou alguma dúvida, deixa o comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, doutora. Claro, é um prazer. Até mais. Tchau, tchau.